trocar uma ideia dos 3 melhores investimentos, 3 classes de ativos que eu enxergo para viver de renda. Aliás, quando a gente fala em viver de renda, a gente está falando de renda passiva, né? Que é você deixar a sua grana investida e isso gerar rendimentos, de modo que o dinheiro está trabalhando para você, ao contrário da renda ativa, que você vai lá, gasta, usa suas horas de vida para trabalhar e fazer dinheiro. Não é o dinheiro trabalhando para você, mas é seu tempo, sua força de trabalho. A gente está falando de renda passiva, de investimentos legais para quem tem esse propósito de viver de renda. E quando a renda passiva, esses rendimentos que você vai receber dos seus investimentos todos os meses, ela fica igual ou maior aos seus gastos mensais, a galera gosta de chamar isso de liberdade financeira. Não é exatamente o assunto desse vídeo, mas eu gosto de dizer que liberdade financeira não é só isso, né? Tem 5 graus de liberdade financeira, que nem é o assunto de hoje. Mas vamos lá. Quando você não tem mais nenhuma dívida, quando você já junta um dinheirinho e vai morar sozinho, quando você já tem dinheiro suficiente para ter uma reserva de emergência, você não precisa abaixar a cabeça para nenhum chefe chato, nenhum chefe descabido. Então você começa a perceber que tem graus de liberdade financeira. Lógico que a gente tá falando do último grau de liberdade financeira, que é justamente esse, você poder parar de trabalhar, porque os rendimentos das suas aplicações se igualam ao seu, ou até idealmente passam, né, dos seus gastos mensais, de modo que, putz, você não precisa mais trabalhar, vender suas horas de trabalho. Na renda fixa, eu vou falar especificamente de uma classe de investimentos de renda fixa, mas vamos lá. A renda fixa é uma aplicação em que você empresta dinheiro para a contraparte. Você está emprestando dinheiro para o governo, através dos seus investimentos em tesouro direto, ou tipicamente você está emprestando dinheiro para bancos. Quando você investe num CDB, eles fazem basicamente o que quiserem com essa grana, só que eles vão te devolver esse dinheiro numa data combinada, acrescida da rentabilidade combinada, e tem uma aplicação especial que paga juros semestrais sem que você tenha que esperar até a data de vencimento para receber tudo de volta. Então você investe o principal, basicamente é isso, investe uma grana lá, pode investir inclusive todos os meses, vamos pegar um exemplo simplificado, você investe uma grana lá, a grana vai continuar investida até a data de vencimento, mas 2 vezes por ano eles te pagam os juros, né? A rentabilidade da sua aplicação. Vamos começar dando uma olhada no site do Tesouro Direto, porque tem o Tesouro IPCA, que atualmente está com a rentabilidade maravilhosa, deixa eu capturar a tela, né? Tem também o Tesouro Prefixado, que as rentabilidades estão bem gordinhas, e ambos têm opções, dá uma olhada aqui, ó, com pagamento de juros semestrais, tem com e sem, né? No Tesouro Prefixado tem o 2027 e o 31 que paga tudo só lá no vencimento, pode resgatar antes, mas não é o ideal, né? Você pode ter prejuízo, e tem o Prefixado 2035 que paga 2 vezes por ano as rentabilidades. IPCA tem essas 3 opções aqui, ó, 29, 35, 45 paga tudo no fim, e tem essas 2 que pagam 2 vezes por ano até 2040 e até 2055. O legal é que se você clicar aqui, ó, em títulos e calculadoras, você consegue escolher alguma dessas opções, e vamos dar uma olhada aqui no Tesouro IPCA 2055, que é o que vence por último. É só você escolher aqui, ó, tem todos os investimentos disponíveis no Tesouro e até outros que não estão mais disponíveis, mas como tem gente que ainda investe, tem a grana investida nisso, dá pra você fazer a simulação, basicamente qualquer investimento. Então se colocar a data de aplicação, eu tô gravando esse vídeo em 24/7, então é isso que eu tô colocando aqui, mas você pode colocar qualquer outra data de simulação, coloca o valor investido, vamos supor que você tem 100 mil reais para investir, só para simplificar, tenho 100 mil reais para investir e não vou fazer nenhuma aplicação mensal. A taxa de rentabilidade é a que a gente encontra aqui, ó, no Tesouro. Vamos ver quanto que tá rendendo hoje. Tesouro IPCA 2055. Ele podia já deixar preenchido, né? Mas beleza. IPCA mais 6,29. Então é o que eu vou colocar aqui, ó. Taxa de administração da corretora, basicamente nenhuma cobra nada. Então bota 0. Taxa de inflação no período, cara, nos últimos 10, 20 anos foi 6% ao ano em média. A projeção para esse ano e pro próximo tá na casa dos 4%. Eu vou considerar 5% ao ano para não ser nem tanto lá, nem tanto cá. Você consegue saber que investindo esses 100 mil reais, quando você vai receber nas datas certinhas, ó, em 15 de novembro você ia receber 3.776, descontando imposto de renda, na primeira alíquota é a máxima possível, né, 22,5, 2.591. Depois, em 15 de maio do ano que vem, 2.416. 15 de novembro, é sempre maio e novembro no caso do Tesouro IPCA 2055. E os valores chegam aqui, ó, em 15 de novembro de 2026 em 2.700. Agora, olha que massa. Você vai vendo, eu tô indo pro lado, né, em janelas da tabela aqui que vai passando de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Já passou para 2.800 a 3.100, 3.200 a 3.500, 3.600 a 3.900 e vou indo pro último, você vai vendo que o valor vai subindo demais. Já estamos em 2049, 8 pau, e chega lá no último ano a previsão de você receber 10 mil reais, 10.800 na última parcela já, descontando imposto de renda, mais 418 mil na parcela final. Por que isso acontece? Porque você vai receber esses rendimentos
2 vezes por ano, recorrigidos pela inflação, e aqui a gente simulou na inflação, seria uma inflação de 5% e a rentabilidade IPCA mais 6,29, né? Então toda a parcela é corrigida pela inflação mais 6,29 e o tanto que você investiu inicialmente, 100 mil reais, vão virar 418 também corrigidos pela mesma rentabilidade e pela mesma expectativa de inflação que a gente usou na simulação. Então o que pode ser legal? Se você já está na fase de viver de renda, esse instrumento ele pode ser muito interessante tanto no Tesouro IPCA com juros semestrais como no pré-fixado, porque você pode receber isso 2 vezes por ano e reaplicar, por exemplo, no Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, pega essa sua grana e vai distribuindo ao longo dos meses, sem deixar de estar protegido, sem deixar de receber a rentabilidade desses meses, né? Porque você recebe só 2 vezes por ano. E, cara, é uma opção bem interessante, só que agora, eu não sou tão fã assim das opções do Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais, mas calma. Eu sou o Sazete Esperandio, esse é o Economica, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples, então se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que sai todo dia, dos mais especiais aos mais curtinhos. Eu não gosto muito das opções com juros semestrais por um motivo muito prático. Os primeiros recebimentos, vamos colar aqui para os primeiros recebimentos de parcelas semestrais. O primeiro recebimento você não consegue fugir do máximo de imposto de renda, que é 22,5%. A segunda tá na segunda faixa mais cara de imposto de renda, 20% sobre tudo que rendeu. A terceira e a quarta cairia ainda na segunda banda de 17,5%, porque é a banda entre 1 ano e 2 da aplicação inicial. E só depois, daí em diante, que cai para a alíquota mínima de 15%. Então, você não consegue evitar esse pagamento de imposto de renda mais alto. Além do que, esse valor que você está recebendo em todas as parcelas, nós vamos começar pelas primeiras, 2.500, 2.400, isso sai da base rentabilizável, né? Então você corta o efeito bola de neve, porque os juros compostos das aplicações sérias, como é que acontece? Esse rendimento de 2.500 vai se somar aos 100 mil investidos inicialmente, e aí, no período seguinte, não tá mais rendendo sobre os 100 mil, tá rendendo sobre os 102.591, 100 mil mais 2.591 de juros já recebidos, só que você ainda não sacou, não pagou imposto de renda, então a base rentabilizável não é penalizada pelo imposto de renda. E além disso, você tem uma base mais gordinha para crescer cada vez mais rápido, porque o rendimento é sobre o total, inclusive a rentabilidade. Se você retira isso, e aqui você não tem opção, porque o pagamento de juros semestrais já é retirado automático, cai na conta da sua corretora, o crescimento da sua grana, ele é prejudicado. Então isso aqui é um investimento legal para viver de renda, sim, mas se você já tá na fase de retirar essa grana, se você tá na fase de acumulação, de viver de renda lá na frente, eu prefiro muito mais as outras opções do Tesouro, que não tem o pagamento de juros semestrais. Por exemplo, se a gente tá falando de Tesouro IPCA, tem todas essas aqui, ó, 29, 35 e 45, porque aí o crescimento da sua grana aplicada cresce ainda mais rápido do que nesse exemplo que eu dei. Lógico que o mundo dos investimentos não se resume a Tesouro Direto. O app Renda Fixa, que é um que eu vivo mostrando por aqui, tem outros sites que mostram investimentos do Tesouro. Ele é excelente porque ele compila vários investimentos de várias corretoras diferentes num site só, e você encontra em CDBs, LCIs, LCAs, que inclusive não tem imposto de renda sobre as rentabilidades, taxas de retorno mais lucrativas do que no Tesouro, porque rigorosamente você está assumindo um risco um pouquinho maior, mesmo que esses exemplos que eu dei, CDB, LCI e LCA, sejam protegidos pela FGC, rigorosamente o Tesouro Direto é o tipo de investimento do Tesouro, né, respeitando, tem Tesouro pré-fixado, IPCA, Selic, eles são diferentes, mas dentro dessas categorias eles são o padrão ouro de segurança. Quando eu falo padrão ouro, às vezes a galera já vieram me perguntar onde fica o ouro do Tesouro. Não fica em lugar nenhum, eu falo padrão ouro, que é a referência de segurança. Então, por você ir para um Tesouro, aqui apareceu de caras debentures, né, aí já é bem mais arriscado, mas se a gente for olhar CDBs, por exemplo, rigorosamente eles são mais arriscados do que o Tesouro Direto e você encontra melhores rentabilidades. 114% do CDI num CDB do PicPay, mais do que o Tesouro Selic, que rende aproximadamente 100%. CDB do Banco Master rendendo 14,65% ao ano, mais do que os pré-fixados, que estão na casa dos 11, 12. Então você percebeu que também são opções de investimentos para quem quer viver de renda, lógico, mirando aí no médio e no longo prazo. Se a gente tá mirando a aposentadoria, poder parar de trabalhar um dia ou ao longo do tempo e conquistando graus de liberdade financeira, como a gente falou no início do vídeo, não é só investir. Eu tenho certeza, inclusive eu levando uma vida muito mais simples aqui na Bahia, sair lá da Faria Lima, sair de apartamento caro em Moema, eu tô vendo que parecer pobre aos olhos dos outros é muito importante nesse processo de conquistar a liberdade financeira, porque tem muita gente que quer as coisas, quer o carrão, quer a casona, quer a roupa cara, quer ir no restaurante badalado, pra mostrar pros outros que é bem
bem sucedido. Então se livrar disso é um dos principais motivos que fadam a galera a continuar pobre, a não conseguir enriquecer e conquistar liberdade financeira. Eu fiz um vídeo, aliás é um dos que mais está fazendo sucesso recentemente, explicando 10 motivos do que, por que eu enxergo que parecer pobre aos olhos dos outros é importante. Eu deixei tudo nesse botão aqui em cima, também tá o link aqui na descrição, faz parte de uma playlist que eu vivo comentando assuntos desse tipo. Dá uma olhadinha que eu acho que você vai gostar. Outro investimento espetacular para viver de renda, tanto na fase de acumulação, como na fase de que você ainda não tá vivendo de renda agora, né? Como na fase de já viver de renda, que é os fundos imobiliários. É basicamente aquele investimento clássico que todo brasileiro, desde a época dos nossos pais, já tem afinidade ou sonham com isso, que é ter um imóvel, alugar e viver com os aluguéis, com os rendimentos desse investimento que você fez da construção da casinha, que tem um inquilino agora. Só que os fundos imobiliários têm uma gestão profissional, tem os melhores prédios de todo tipo aqui no Brasil, nas melhores localizações, tipicamente vários estão na região da Faria Lima, que tem os aluguéis mais caros, os inquilinos mais ricos, pagando os mais altos aluguéis, com menor chance de inadimplência, e você consegue comprar só uma fraçãozinha desse investimento, que aliás o recebimento, os aluguéis mensais que você recebe, o equivalente a sua fração na sociedade desses imóveis, são isentos de imposto de renda. Então, os fundos imobiliários tipicamente pagam esses dividendos, esses aluguéis, todos os meses. Ao contrário da renda fixa, né? Vários investimentos tirando LC e LCA, você não consegue fugir do imposto de renda. Vale a pena mesmo assim, só que quando você não tem que pagar imposto de renda, não existe essa cobrança, pô, aí a coisa flui, a bola de neve vai acelerando muito mais rápido do que se tem cobrança de qualquer imposto. Uma das vantagens, além da isenção do imposto de renda, é a liquidez, né? Ao contrário de investimento direto em imóveis, em que você tem um imóvel para você vender, não é nada rápido e além disso é pouco acessível, né? Você, pô, vou comprar ou construir um imóvel, pô, convenhamos, você vai precisar de alguns milhares de reais, independente do padrão do imóvel. Nos fundos imobiliários, as cotas costumam partir de R$10 a R$100 em média, tem mais caro e mais barato, preços maiores ou menores, né? Porque caro e barato é relativo à qualidade do produto e não é esse o assunto, a qualidade do investimento. É muito fácil de você comprar e vender no mesmo dia, se for os melhores fundos imobiliários, tem uma liquidez tão alta que é negociado 1 milhão, 4, 10 milhões em fundos imobiliários todos os dias. Então você quer vender, você vende. Você quer comprar, não tem aquela barreira de entrada de ter que dar entrada num imóvel que é caríssimo. Facilita muito para o pequeno investidor que tem essa pretensão de viver de renda, que eu acho que todo mundo aqui do Econoweek tem essa ideia. Essa característica também facilita a diversificação, né? Se você tem uma grana para comprar um imóvel, vamos supor, R$100 mil, não é nem um imóvel de alto padrão. Você com R$100 mil, cara, se você quiser, e não é o ideal, você consegue investir em absolutamente todos os fundos imobiliários do Brasil. Então, com bem menos grana, você já tem diversificação de riscos, né? Porque se você tem um imóvel só, o inquilino dá calote, você perdeu todo o aluguel daquele mês ou dos próximos meses. Nos fundos imobiliários, não. Se o inquilino dá calote, todos os outros, teoricamente, vão continuar pagando, prejudica a sua rentabilidade, mas não toda ela, né? Se tiver vacância, se tiver qualquer problema de, sei lá, desapropriação, você já entendeu, né? Sem contar a rentabilidade, né? Eu já falei várias vezes aqui no Econoweek, inclusive lá no Instagram, a rentabilidade dos fundos imobiliários, já foi feito estudo, costumam ser maiores do que imóveis próprios e também é maior do que na renda fixa, né? Você tá assumindo um risco maior do que na renda fixa, principalmente quando a gente fala de tesouro direto, e você tem que ser recompensado por isso, né? E tem quem diga que os fundos imobiliários, eles são mais adequados para a fase que você já está vivendo de renda. Mas como ele não tem imposto de renda sobre os dividendos, se você pegar essa grana que cai todo mês na conta da sua corretora e reinvestir, sem demorar, sempre reinvestir, eles também são bons na fase de acumulação, porque você não é, ao contrário lá da renda fixa que eu tava dando exemplo com juros semestrais, o tesouro direto, penalizado por imposto de renda e você consegue reinvestir praticamente sem demorar muito. Você não vai ter nenhuma penalidade de perder a rentabilidade do efeito bola de neve. Eu já vou te mostrar algumas dicas de como escolher os bons fundos imobiliários que valem a pena investir, mas a principal dica é você deixar like nesse vídeo, porque isso aumenta a chance da rentabilidade ser maior para você viver de renda. Já deixou o like? Outro investimento que quem quer viver de renda não pode deixar de considerar, mesmo que não seja de largada, né? Porque de largada você vai pro mais seguro. Tesouro direto, CDBs, LCs, LCAs. Se você tiver perfil, você vai para fundos imobiliários e depois você vai buscar ações boas pagadoras de dividendos. Você não é obrigado a fazer isso. Tem gente que vive de renda muito bem, obrigado, investindo só em renda fixa, só em tesouro direto, mas indo para ações boas pagadoras de dividendos, você também aumenta a chance do seu patrimônio crescer mais rápido, da sua grana investida crescer mais rápido e você antecipar suas liberdades financeiras até chegar mais cedo do que talvez você estivesse investindo só em tesouro direto lá na fase de viver de renda. Ação, por definição, não é tão diferente de um fundo imobiliário, só que em vez de você comprar uma fatia, um pedacinho na sociedade
de um grupo de imóveis, você está comprando um pedacinho na sociedade de uma empresa. E os proventos, né, os dividendos pagos tipicamente a cada 3 meses, mas cada ação tem uma periodicidade diferente, tem até YouTube 4 que paga uma vez por mês, eu sempre confundo. Mas cara, também são isentos de imposto de renda. Então você também tem esse benefício de sempre que você receber, se você tá na fase de acumulação, né, de ainda não estar vivendo de renda, você consegue reinvestir sem pagar imposto de renda. E se você não demorar para investir assim que cai, no dia seguinte, na mesma semana, você não corta o efeito bola de neve dos investimentos e faz seu patrimônio crescer em velocidade exponencial, que esse é o efeito dos juros compostos. Mas onde investir? Eu gosto muito da teoria do Barsi, do Luiz Barsi, o maior investidor, o mais bilionário investidor de pessoa física da Bolsa Brasileira, e da filha dele, que é minha colega aqui de profissão, Luiz Barsi, que eles chamam de setores BEST com 2 S. De maneira engraçada até, eu acho, eles chamam de setores à prova de balas, que são considerados, como eles falam, perenes, clientes que não vão diminuir as compras que fazem nessas empresas, gerando receita para as empresas e, consequentemente, gerando pagamento de dividendos constantes para você, investidor. Então eles falam muito, o setor BEST vem de B, de bancos, empresas de energia, do BE, de BEST, saneamento e seguros, por isso que tem 2 S's, e telecom. E tem outra, né, que eu já ia esquecendo de falar, as ações e os fundos imobiliários, não é só o pagamento de dividendos isento de imposto de renda, eles também tendem a se valorizar. Se você escolher fundos imobiliários que são bem geridos e tem bons imóveis, pô, os imóveis, convenhamos, não param de subir de preço. Ações de empresas são bem geridas, que estão bem localizadas no setor de atuação delas, cara, também tem a tendência de continuarem se valorizando. Então chegar um momento que ter aquela ação, ter aquele fundo imobiliário no seu portfólio de investimento, na sua carteira de investimentos, deixou de fazer sentido, ou você quer sacar tudo e, sei lá, fazer qualquer coisa com a grana, a tendência é que você pagou mais barato e vai vender mais caro, oferindo um lucro. Desse lucro não dá para fugir do imposto de renda, mas dos dividendos pagos periodicamente, todos os meses nos fundos imobiliários e tipicamente 4 vezes por ano nas ações, aí você tá isento de imposto de renda. Então, se ligou. Agora, se fosse para escolher uma só entre tesouro direto e renda fixa em geral, ou fundos imobiliários ou ações, eu sei que, cara, eu recomendo investir nos 3 dependendo do seu perfil, não só em um deles. Se for só tesouro direto, tudo bem. Se for só renda fixa, ok, eu entendo. Agora, só fundos imobiliários e só ações, eu já acho um pouquinho mais perigoso, até porque, pô, reserva de emergência tem que ser lá nas rendas fixas bem específicas. Mas se fosse para escolher um só, você escolher tesouro direto e renda fixa, vou colocar esse primeiro bloco, fundos imobiliários ou ações? Deixa seu comentário aqui. Em 2024 a gente já sabe quais foram as melhores ações, as que mais pagaram dividendos, isso olhando por primeiro semestre. Então eu fiz as contas de quanto você ia ter que investir em cada uma dessas 5 para receber R$1.000 em dividendos todos os meses. Se for pagamento trimestral, eu fiz as contas para você receber 3.000 e conseguir ter R$1.000 por mês. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Na moral, vale a pena. Para os fundos imobiliários eu também fiz as mesmas contas, porque tem um aplicativo que mostra quanto que você tem que investir em cada fundo imobiliário. Você coloca lá o nome dele e ele fala, ó, nesse aqui você precisa ter 110 mil para receber R$1.000 por mês. Cara, tá nesse vídeo aqui, dá uma olhada. Não esqueceu do like, né? Agora clica nessa bolinha para se inscrever e virar um economiker raiz.